E hoje nós vamos falar sobre cultura e diversidade cultural. Na aula de hoje nós vamos associar a noção de cidadania com os princípios de respeito à diversidade, à pluralidade e aos direitos humanos. Para começar a nossa aula de hoje, eu pergunto a você, o que é cultura? Bem, cultura ao longo do tempo, ela vai adquirindo conceitos ou significados diferentes. A gente tem aqui, por exemplo, a cultura do ponto de vista do senso comum, ou seja, para a grande maioria das pessoas, e ainda hoje, muitas delas acreditam que cultura está associada à educação. E educação, eu tenho certeza que vocês já devem ter ouvido falar a seguinte expressão: fulano de tal tem cultura. E normalmente quando a gente utiliza-se ou leva a cultura para esse lado, do lado da educação, a gente leva a entender, nos leva a entender que quem tem cultura ou quem produz cultura são aquelas pessoas que passaram pela escola formal, que concluíram seus estudos e por isso elas estão aptas a produzir cultura. E, na verdade, esse conceito, esse significado de cultura, como eu disse agora há pouco, ele foi sofrendo transformações. Né? E hoje a gente acredita, principalmente nas ciências sociais, com a ajuda da antropologia, se a gente for cortar essa palavra no meio, antropo quer dizer homem, estudo do homem, a gente já tem uma noção e um entendimento diferente do que seja cultura. A gente ampliou o nosso olhar, nós ampliamos o nosso olhar acerca do que é cultura. Então, cultura para ciências sociais e com a ajuda aí da antropologia, entende-se por cultura conjunto de práticas, saberes, valores e normas construídos nas interações sociais ocorridas em cada grupo humano em determinado tempo histórico. Isso quer dizer, então, galera, que cultura produz cultura todos os homens, todas as sociedades. Independente do lugar, independente do tempo histórico, nós temos uma produção cultural. Se tem um homem envolvido em sociedade, nós estamos falando em produção cultural. Diante disso, eu trouxe aqui para vocês duas imagens muito interessantes, porque se vocês forem olhar, né, analisar, observar o fundo dessas imagens, o local, né, o espaço físico no qual esses dois grupos estão inseridos, esses espaços são parecidos. Né? O espaço físico é parecido, mas se a gente for analisar, né, as características que estão se apresentando em cada um desses grupos, por exemplo, o povo Sami na Finlândia, o povo Inuites no Canadá, que a gente pode até chamar de esquimós, eles produzem ali cultura diferente, características culturais diferentes, as vestimentas são diferentes. E se a gente for colocar uma lente mais aprofundada para analisar o que eles produziram em termos de cultura, nós vamos perceber que existem muito mais diferenças entre esses dois grupos do que a gente possa imaginar, na forma de se alimentar, na forma de conviver com o outro. Então, cultura, hoje, para ciências sociais, com a ajuda aí da antropologia, a gente vai entender cultura como um conjunto de regras, um conjunto de costumes, de saberes que são produzidos por diferentes sociedades, né, em tempos históricos diferentes, em espaços diferentes. Estamos entendidos? Podemos avançar? Sabemos agora, então, o que é cultura? Então, vamos lá. Eu disse para vocês que o senso comum, boa parte das pessoas ainda associam a cultura a uma questão educacional, né? Tem cultura aquele que se formou numa escola, que levou os seus estudos adiante, mas a gente acabou de ver que para ciências sociais há um novo entendimento na atualidade do que seja cultura, né? A gente ampliou o nosso olhar. Mas, historicamente, para que as pessoas tivessem esse olhar, né, de que a cultura está relacionada à educação, ela também é carregada de um certo preconceito com relação a quem produz cultura. Né? Então, a gente tem aqui essa pergunta: de onde vem essa ideia de superioridade da cultura?
De onde partiu a ideia de que existe um grupo que produz cultura e outro não? Ou aqueles que produzem cultura, existe uma cultura que é melhor ou inferior, superior ou inferior, melhor ou pior? Será que a gente pode classificar cultura dessa maneira? A partir do momento que a gente entendeu que cultura é um conjunto de saberes, práticas, que foram com regras que foram construídas por uma determinada sociedade, num determinado espaço e tempo histórico, a gente hoje tem essa concepção, essa ideia de que não deve classificar. Mas de onde veio essa ideia de classificar a cultura e que ainda hoje, na mentalidade das pessoas, ainda não foi totalmente desenraizada? Ainda está ali, né? Essa relação de uma cultura pior ou melhor, essa relação de uma cultura inferior ou superior. Vamos descobrir um pouco mais sobre esse assunto? Então vem comigo, hein? Eu mesmo falei com vocês que essa antropologia vai ajudar hoje a gente a perceber que a cultura tem um olhar ampliado. As pessoas produzem cultura, os homens produzem cultura, as mulheres produzem cultura. Mas a antropologia nem sempre pensou assim, né? Então a gente classifica uma antropologia aqui de evolucionista porque as pessoas, os cientistas, os antropólogos que estudavam o homem e aquilo que ele estava produzindo enquanto cultura, né? Esses antropólogos evolucionistas, eles tinham um olhar, eles tinham um modelo, aquele que ele vai chamar de civilização, e passava a comparar todas as outras civilizações a partir desse modelo. Né? Por isso que a gente chama de evolucionista. E a gente já falou isso aqui, hein, galera, em outros momentos, em outras aulas. Quando eu disse para vocês que os europeus haviam construído uma linha do tempo. E que nessa linha do tempo, a história da humanidade caminhava de uma forma linear, ou seja, numa linha reta, em rumo à evolução. Então, esse processo de caminhar em linha reta, isso para os europeus, essa linha do tempo, deveria ser seguida por todas as outras sociedades. A gente falou isso na última aula, nas últimas aulas. Então, quando a gente fala que essa antropologia evolucionista, ela vai contribuir para trazer ali para a gente uma ideia de superioridade ou então de inferioridade, é porque acreditava-se, com base nela, que havia uma escala pré-determinada para a evolução das culturas. Todas elas tinham de passar por estágios rumo ao modelo tido como ideal, que nesse momento, esse modelo ideal, esse modelo de civilização, era dos europeus. Estamos entendidos? Exemplo, para facilitar o entendimento aí, galera. Enquanto, por exemplo, lá na Europa se vivia a idade, entrava-se na idade moderna, aqui nós estávamos na pré-história. Segundo eles, nós ainda estávamos atrasados. Nós ainda não conseguimos alcançar o grau de evolução que eles haviam alcançado, porque partia-se de uma comparação entre esses modelos de sociedade. Estamos entendidos? Todo mundo comigo? Então vamos lá. Eu trouxe para vocês aqui uma imagem que faz referência justamente a isso. Nós temos aqui essa bota, né, que é o do colonizador, é o do europeu chegando. Embaixo está escrito assim, colonialismo. Isso quer dizer, então, que quando eles chegam, eles têm ali uma missão, segundo essa teoria, né, de que eles teriam a missão de fazer com que esses homens e mulheres que estavam aqui, por exemplo, na América, numa situação de atraso, poderiam chegar a essa evolução, nesse nível de civilização dos europeus, com a ajuda deles. Então, boa parte do processo que a gente chama de colonização, né, quando os europeus chegam à América, especificamente os portugueses chegam ao Brasil, a justificativa era essa, né, por trás da exploração, de que eles estariam nos ajudando a caminhar rumo a uma civilização e que tem ali, seguindo como modelo, o modelo europeu. Estamos entendidos?
Então, ótimo. Vamos lá, galera. Eu disse também que, com o passar do tempo, nós vamos ter ali uma crítica a essa justificativa, essa teoria de que existe uma cultura superior à outra. Nós vamos ter, né, um caminhar aqui, inclusive essa crítica, para se chegar ao conceito de cultura que eu apresentei para vocês no início dessa aula. Para entendermos, né, que cultura tem esse olhar ampliado acerca de que cada sociedade tem a sua forma de produzir cultura e que não existe uma cultura superior à outra, foi preciso que também críticas a esse primeiro modelo acontecessem, né? E que críticas que eles vão fazer? A partir do final, então, do século XIX, alguns antropólogos desenvolveram críticas ao olhar evolucionista, a esse olhar da evolução, de que todas as sociedades do planeta deveriam seguir o mesmo padrão, o mesmo modelo. Aquelas que se afastavam estavam atrasadas. Não haviam conseguido alcançar esse modelo, né, ideal, que era o modelo de civilização defendido pelos europeus. Caráter linear, então, desse desenvolvimento cultural de todas as sociedades, utilização dessa teoria para justificar a colonização de povos não europeus. Então, eles utilizavam essa justificativa de que eles estariam ali contribuindo para esse processo, né, de evolução dessas sociedades tidas como primitivas e também eles colonizaram, e colonizar quer dizer explorar ou administrar as terras que até então pertenciam à América. Estamos entendidos? No nosso caso aqui. Eu trouxe para vocês a linha do tempo, para que vocês comecem a perceber, lembrar aí, né, das nossas aulas passadas, que falam justamente sobre essa questão da linha do tempo da história da humanidade. E também resgatar um outro conceito, né? Resgatar o eurocentrismo, que é o que nós falamos na última aula, que eu até disse para vocês que essa linha do tempo ela está relacionada a uma história dos europeus e eles acreditam que é o modelo que todas as outras sociedades devem seguir. Então, o eurocentrismo quer nos dizer o quê? Qual que é o significado disso? Relembrando aí, que a Europa está no centro, né? Ele é um modelo civilizatório e que todas as outras sociedades deveriam seguir, se quisessem evoluir. Essa era a ideia dentro desse período. O etnocentrismo, ele acompanha essa ideia. Né? Quando nós falamos em etnocentrismo, nós estamos falando numa forma de discriminação ativada pela consideração das próprias práticas, crenças e etc., como as únicas corretas. O etnocentrismo, o conceito é quando eu coloco, presta atenção, todo mundo, e é muito importante isso, galera, tem que saber. Então, olha para mim. Etnocentrismo, então, quer dizer o seguinte: quando eu acredito que as minhas crenças, a minha cultura, as minhas regras são as corretas e todos os outros devem seguir. Então, os outros têm que desconsiderar tudo aquilo que eles criaram, porque o modelo correto a ser seguido é aquilo que eu acredito que deve ser. E quando a gente fala na palavra etno, nós estamos falando de grupos de pessoas, povos. O mundo é povoado de povos com cultura, que apresentam e construíram ao longo da sua história culturas distintas, culturas diferentes. E já já a gente vai entrar num outro conceito, que é o conceito de diversidade cultural, para esclarecer, para clarear um pouco mais essas ideias. Estamos entendidos até aqui? Então, etnocentrismo é uma forma de discriminação ativada. A gente fala em discriminação, porque quando eu parto do pressuposto, parto da ideia de que aquilo que eu acredito deve ser aquilo que o outro vai acreditar também, eu estou agindo aqui de forma preconceituosa ou discriminatória. Tá claro?
Dentro dessa ideia, né, a gente tem, na atualidade, esses antropólogos novos que vão desconstruindo, desnaturalizando essa ideia de que existe uma cultura superior e uma cultura inferior. Nós temos agora uma nova ideia. Não o etnocentrismo. E do etnocentrismo vamos desconstruir isso. A ideia é de um relativismo cultural, que quer dizer o quê? É uma postura contrária ao etnocentrismo. Procura reconhecer a diversidade cultural como positiva, respeitando cada manifestação cultural e procurando compreendê-la com base em sua própria história. Esse relativismo é que permite, inclusive, que eu possa olhar, que eu possa enxergar o outro, as sociedades que são distintas de mim, de uma forma mais respeitosa. Estamos entendidos? E essa diversidade que eu falei agora há pouco é justamente o pensar, o entender que nós vivemos num mundo múltiplo. Falamos disso em outros momentos aqui. Né? Vivemos num mundo múltiplo, que quer dizer que vivemos num mundo diverso, cheios de povos que construíram culturas e que constroem, né? E que reformulam suas culturas de formas distintas ou diferentes. Estamos entendidos? Todo mundo olhando para mim. Essa aula é para você chegar para os seus amiguinhos, para a sua família e dizer: não podemos olhar, entender e buscar que o outro seja igual a gente. Estamos entendidos? Então vamos lá, hein, galera? Conto com vocês. Eu trouxe aqui para vocês terem uma ideia agora de algumas imagens que fazem referências a esses conceitos que nós trabalhamos hoje. Esse é o meu certo, esse é meu errado. Seus conceitos são estranhos. Podem ser até estranhos para você, mas não podem ser piores ou nem melhores. Onde estão essas vestes? Aqui é um encontro, né, entre os portugueses e os indígenas. Olha o estranhamento. Onde estão as vestes deste selvagem? Para que tantos ornamentos o outro pensa? São diferentes, não piores ou melhores. E o exemplo aqui dessa imagem que eu trago para vocês, que faz referência ao quê? A essa diversidade cultural, as diferenças que compõem o nosso mundo e que nós precisamos aprender a conviver. Mas afinal, o que é essa diversidade cultural? É um conjunto de diferenças vividas por um amplo número de pessoas que podem estar em um mesmo país ou em uma única cidade e ainda assim manter características, crenças religiosas e costumes sociais completamente diferentes entre si. Podemos pensar diversidade cultural entre povos diferentes do mundo, mas podemos pensar diversidade cultural dentro de um mesmo país. Olha o nosso país, galera. O Brasil tem vários Brasis. Nós temos culturas diferentes em cada região do nosso país. E, inclusive, nós estamos aí comemorando, né, os 300 anos de Minas Gerais, esse estado que apresenta uma características culturais distintas de outros lugares. Vamos falar um pouquinho agora sobre cultura popular e cultura erudita. Também dentro de um mesmo lugar, a gente pode falar em cultura criada pela população, pelo povo, pela grande massa, e cultura mais rebuscada, uma cultura mais elitizada, né? Então, essa é a diferença. Cultura popular, conjunto de manifestações que se originam nos segmentos populares da sociedade. Cultura erudita, conjunto de práticas e valores que têm origem nos grupos ou classes dominantes em uma sociedade. Aqui eu trouxe para vocês um exemplo, né, de um carnaval, que ali nas comunidades se produz o carnaval. E aqui um exemplo de uma orquestra, de uma cultura erudita. Cultura material e cultura imaterial, a gente pode só finalizar a nossa aula falando sobre isso. Cultura material e cultura imaterial também é uma diferença aí.
Cultura material é quando eu posso, é algo que é criado de forma mais concreta. Por exemplo, a igreja que eu coloquei aqui para vocês é palpável. E no caso da cultura imaterial, nós estamos falando de algo que eu não posso tocar. É abstrato, como por exemplo uma dança, como eu citei agora para vocês. No mais, eu teria outras informações para passar para vocês aqui, mas a título de reforço, mas fica para a próxima. Um grande abraço para vocês, conto com vocês na próxima aula e até lá!